Meu nome é Josi, tenho 32 anos, e minha irmã Eleanor acabou de me partir o coração. Costumávamos ser mais próximas, eu pensava assim. Quando ela ficou noiva, eu tinha certeza de que seria sua madrinha. Economizei por meses para comprar o presente dos sonhos dela. Então ela disse aquelas palavras que nunca esquecerei: o importante é o visual, Josi. Minhas fotos precisam ser perfeitas. Então, reservei uma viagem para Bali. Quando postei minhas fotos na praia, os comentários choveram. E também as mensagens cheias de raiva dela. Antes de contar o que aconteceu, me diga de onde você está assistindo e inscreva-se se você já passou por um drama familiar como o meu. Crescendo na Filadélfia, Eleanor era meu ídolo, 5 anos mais velha, com uma beleza natural que chamava a atenção mesmo quando ela era jovem. Nossos pais trabalhavam em escritórios na mesma seguradora, o que nos proporcionava uma vida confortável de classe média em um bairro suburbano elegante. Dividimos o mesmo quarto até eu completar 8 anos. E aqueles primeiros anos foram repletos de segredos sussurrados, sorvetes compartilhados e Eleanor lendo histórias para dormir quando nossos pais trabalhavam até tarde. Eleanor sempre me protegeu no ensino fundamental. Lembro-me de quando Billy Watson me empurrou do balanço na 2ª série. Eleanor, que estava na 7ª série, foi até ele e disse que se ele tocasse na irmãzinha dela de novo, ele se arrependeria. Ele nunca mais me incomodou depois disso. Ela trançou meu cabelo para o dia das fotos, me ensinou a andar de bicicleta e me ajudou com a lição de matemática. Tudo mudou quando Eleanor entrou no ensino médio. De repente, ela se transformou em uma linda adolescente com pele perfeita, cabelos castanhos brilhantes e uma confiança que fazia todos gravitarem em sua direção. Ela se tornou líder de torcida, namorou o quarterback do time de futebol americano e foi coroada rainha do baile no penúltimo ano. As paredes do seu quarto, que antes continham nossos desenhos compartilhados, agora estavam cobertas de fotos dela com amigos populares em festas e bailes. Enquanto isso, eu continuava sendo a rata de biblioteca gordinha, com cabelo crespo e aparelho. Eu preferia computadores e livros de ficção científica a encontros sociais. Enquanto Eleanor aprendia técnicas de maquiagem em revistas de moda, eu criava meu primeiro site e me juntava ao clube de robótica. Nossos mundos começaram a divergir drasticamente. As críticas sutis à minha aparência começaram por volta dessa época. Josi, você poderia ser bonita se tentasse, ela dizia enquanto tentava alisar meu cabelo rebelde. Ou talvez pule a sobremesa hoje à noite, quando eu pegava um segundo brownie. Pequenos comentários feitos com um sorriso fraternal, mas cada um deixava um pequeno corte. Nossos pais nunca perceberam a crescente diferença. As meninas são simplesmente diferentes, diziam aos parentes que perguntavam por que parecíamos ter interesses e vidas sociais tão opostos. Papai se orgulhava das minhas conquistas acadêmicas, enquanto mamãe se deleitava com o sucesso social de Eleanor. Nenhum dos dois percebia como as constantes comparações me afetavam. Quando Eleanor foi para a faculdade em Nova York para estudar marketing de moda, senti alívio e abandono. Nosso quarto compartilhado se tornou só meu, mas parecia estranhamente vazio. Decorei-o com peças de computador e posteres de ciências, apagando os últimos vestígios da influência de Eleanor. Fiquei na cidade para fazer faculdade, estudando ciência da computação na Temple University e morando em casa para economizar. A vida de Eleanor em Nova York parecia glamourosa pelas suas postagens no Instagram, casas de shows, eventos de moda, restaurantes exclusivos. Eu a acompanhava religiosamente nas redes sociais, embora ela raramente comentasse nas minhas. Nossos caminhos divergiram ainda mais depois da formatura. Eleanor conseguiu um emprego em uma empresa de mídia badalada, cercada por influenciadores e celebridades. Ela namorou fotógrafos, modelos e fundadores de startups. Suas visitas à casa tornaram-se menos frequentes, geralmente apenas para férias. E quando ela voltava, trazia histórias de festas com pessoas cujos nomes nossos pais reconheciam de revistas. Conseguiu um emprego sólido em programação em uma empresa de tecnologia financeira. Bom salário, excelentes benefícios, mas nada que gerasse uma conversa animada à mesa. A Josi depurou um algoritmo complexo hoje, não se comparava a Eleanor. Almoçou com aquela atriz da série da Netflix. Reuniões familiares se tornaram um exercício de humilhação sutil. Tia Paula perguntando, ainda sem namorado, Josi, enquanto elogiava Eleanor pelo seu encontro bonito. Prima Stephanie se perguntando em voz alta por que eu não fazia algo no meu cabelo como a Eleanor. Tio Robert fazendo piada sobre eu ser o cérebro enquanto Eleanor era a beleza da família. Tentei várias dietas e rotinas de exercícios ao longo dos meus 20 anos, todas fracassando porque eram fruto de ódio de mim mesma e não de autocuidado. Comprei roupas que a Eleanor recomendava, só para me sentir uma impostora ao usá-las.
Cheguei a namorar homens que me lembravam os ex-namorados da Eleanor, buscando algum tipo de validação que nunca veio. Apesar de tudo isso, eu tinha esperança de que Eleanor e eu pudéssemos nos reconectar como adultas. Eu ligava para ela regularmente, embora nossas conversas se tornassem cada vez mais unilaterais. Eu enviava presentes de aniversário que recebia apenas breves mensagens de agradecimento. Eu a defendia quando nossos pais se preocupavam com seu estilo de vida acelerado. Eu continuava acreditando que, em algum lugar por trás daquela fachada glamourosa, estava a irmã que me protegera no parquinho e me ensinara a amarrar os sapatos. O que eu não percebia era que, enquanto eu me apegava à nossa conexão de infância, Eleanor me via como uma lembrança de uma vida que ela havia lutado para deixar para trás. Toda vez que ela olhava para mim, não via a irmã. Ela via a mediocridade suburbana da qual havia escapado. E essa percepção viria da maneira mais dolorosa possível. Ligação chegou numa noite de domingo em outubro. Eu estava depurando um código no meu apartamento, com a chuva batendo nas janelas, quando meu celular iluminou com o rosto da Eleanor. Ela raramente ligava do nada, então atendi imediatamente, quase derrubando meu café de tanta empolgação. Josi, meu Deus, tenho uma grande novidade. Sua voz estava ofegante de tanta animação. O Thomas me pediu em casamento. Vou me casar. Thomas Wilson era namorado de Eleanor há 2 anos, alto, com aparência de astro de cinema e o tipo de charme confiante que vinha de uma família rica e de uma formação de elite. Ele comandava uma empresa de investimentos de sucesso, especializada em startups de tecnologia. Eu o encontrei 2 vezes durante suas visitas a Filadélfia. Ao contrário dos namorados anteriores de Eleanor, Thomas realmente se esforçou para conversar comigo, fazendo perguntas inteligentes sobre meu trabalho e parecendo genuinamente interessado nas minhas respostas. Que incrível! Parabéns, respondi, realmente feliz por ela. Conte-me tudo. Como ele a pediu em casamento? Eleanor começou a contar uma história detalhada sobre um voo surpresa de helicóptero sobre Manhattan, pousando em um terraço onde Thomas havia organizado um jantar privativo preparado por um chefe famoso, com direito a um quarteto de cordas. O anel era um diamante de 4 quilates que pertencera à sua avó. A festa de noivado é daqui a 3 semanas no Carlyle, disse ela, citando um dos hotéis mais exclusivos de Manhattan. Você precisa vir, Josi. Quero minha irmãzinha lá. Meu coração se encheu de alegria com essas palavras. Talvez esse casamento fosse o que nos uniria novamente. Eu não perderia isso por nada no mundo, prometi. Passei as 3 semanas seguintes me preparando para a festa de noivado. Gastei muito dinheiro em um vestido novo, a peça de roupa mais cara que já comprei. Pintei e cortei meu cabelo profissionalmente, trocando meu rabo de cavalo habitual por algo mais sofisticado. Até marquei uma aula de maquiagem em uma loja de departamentos. A festa de noivado foi como entrar em outro mundo. O salão de baile do Carlyle foi transformado com milhares de orquídeas brancas e lustres de cristal. Garçons circulavam com champanhe e delicados canapés. A lista de convidados incluía editores de moda, celebridades menores e socialites de Manhattan. Reconheci alguns rostos de revistas e da televisão. Eleanor estava radiante em um vestido branco de grife que provavelmente custou mais do que 3 meses do meu salário. Ela me apresentou a uma gama estonteante de pessoas, sempre com a mesma frase: esta é minha irmã Josi. Ela é o nosso gênio da computação. As pessoas sorriam educadamente, faziam 1 ou 2 perguntas sobre o que eu fazia exatamente e depois se desviavam para conversas mais interessantes. Thomas me resgatou várias vezes, trazendo pessoas que trabalhavam com tecnologia ou tinham interesses semelhantes aos meus. A Josi é brilhante, ele dizia. Ela poderia estar comandando o Vale do Silício se quisesse. Sua gentileza me fez ter esperança de que ele seria uma influência positiva para Eleanor. No final da noite, enquanto eu me preparava para pegar o trem de volta para Filadélfia, Eleanor me abraçou forte. Que bom que você veio, disse ela, um pouco embriagada pelo champanhe. Você sabe que vai participar do casamento, né? Somos irmãs. Essas palavras me sustentaram por meses. Comecei a economizar imediatamente para o presente de casamento da Eleanor. Lembro-me dela admirando um relógio Cartier vintage na vitrine de uma joalheria antiga, anos atrás, dizendo que era exatamente o que ela iria querer se um dia se tornasse famosa. Custaria quase $6.000, quase todas as minhas economias. Mas eu queria dar a ela algo significativo, algo que mostrasse que eu sempre ouvi seus sonhos. Eleanor estava radiante em um vestido branco de grife que provavelmente custou mais do que 3 meses do meu salário. Ela me apresentou a uma gama estonteante de pessoas, sempre com a mesma frase: esta é minha irmã Josi. Ela é o nosso gênio da computação.
As pessoas sorriam educadamente, faziam uma ou duas perguntas sobre o que eu fazia exatamente e depois se desviavam para conversas mais interessantes. Thomas me resgatou várias vezes, trazendo pessoas que trabalhavam com tecnologia ou tinham interesses semelhantes aos meus. A Josie é brilhante, ele dizia. Ela poderia estar comandando o Vale do Silício se quisesse. Sua gentileza me fez ter esperança de que ele seria uma influência positiva para Eleanor. No final da noite, enquanto eu me preparava para pegar o trem de volta para Filadélfia, Eleanor me abraçou forte. Que bom que você veio, disse ela, um pouco embriagada pelo champanhe. Você sabe que vai participar do casamento, né? Somos irmãs. Essas palavras me sustentaram por meses. Comecei a economizar imediatamente para o presente de casamento da Eleanor. Lembro-me dela admirando um relógio Cartier vintage na vitrine de uma joalheria antiga, anos atrás, dizendo que era exatamente o que ela iria querer se um dia se tornasse famosa. Custaria quase $6.000, quase todas as minhas economias. Mas eu queria dar a ela algo significativo, algo que mostrasse que eu sempre ouvi seus sonhos. Também comecei uma rotina rigorosa de saúde, determinada a estar no meu melhor para o casamento da Eleanor. Matriculei-me numa academia, contratei um personal trainer 2 vezes por semana e reformulei completamente a minha alimentação. Chega de pizza à tarde da noite enquanto programava. Em vez disso, preparei frango e legumes, bebi smoothies proteicos e controlei cada caloria. Todos os domingos, assisti a tutoriais de maquiagem no YouTube, praticando até que minha mão ficasse firme o suficiente para aplicar delineador sem borrar. Pesquisei rotinas de cuidados com a pele para minha pele mista, investindo em sérums e tratamentos que antes eu descartava como luxos desnecessários. Nossa mãe ligava semanalmente para dar notícias sobre os planos do casamento de Eleanor. O local era uma mansão histórica nos Hamptons. O vestido seria feito sob medida por um estilista promissor. As flores seriam trazidas da Holanda por via aérea. A cada detalhe suntuoso, eu sentia uma mistura de admiração e ansiedade. Este casamento seria destaque em revistas. As pessoas estariam olhando para os convidados. As pessoas estariam olhando para mim. Mas eu permaneci esperançosa. Em minha mente, criei uma fantasia elaborada para o dia do casamento. Eleanor me pediria para ajudá-la a se arrumar. Teríamos um momento sincero de irmãs antes da cerimônia. Eu faria um discurso tocante de madrinha que faria todos chorarem. Thomas se tornaria meu amigo e aliado na família. Eleanor e eu reconstruiríamos a proximidade que havíamos perdido. De vez em quando, eu mandava mensagens para Eleanor perguntando sobre os planos do casamento e meu papel neles. Suas respostas eram sempre breves e vagas. Ainda estou resolvendo os detalhes ou tanta coisa para planejar. Conversamos em breve. Eu atribuía sua evasividade ao estresse de planejar um evento tão elaborado e, ao mesmo tempo, manter seu trabalho exigente. Minha amiga Sarah, sempre realista, expressou preocupação durante o almoço. Ela já te convidou para ser madrinha? Questionou, mexendo seu chá gelado. Porque é meio estranho que ela não tenha te dado nenhuma responsabilidade específica. Ela está simplesmente sobrecarregada, defendia Eleanor. Além disso, sou a única irmã dela. Claro, estarei na festa de casamento. Sarah pareceu cética, mas mudou de assunto. Em retrospecto, eu deveria ter ouvido as preocupações dela. Deveria ter me preparado para o que estava por vir. Mas eu estava muito preso minha fantasia de reconciliação, desesperado demais para acreditar que Eleanor ainda me via como uma parte importante da vida dela. À medida que os meses passavam e a data do casamento se aproximava, minha ansiedade aumentava proporcionalmente ao silêncio de Eleanor. Perdi 7 quilos com minha rigorosa rotina de exercícios. Pratiquei andar de salto até meus pés ficarem cobertos de bolhas. Pesquisei sobre etiqueta para madrinhas e planejei o que diria no meu brinde. Tudo por um papel que nunca havia me sido oficialmente atribuído. Então veio a mensagem que mudaria tudo. Vamos nos encontrar para conversar sobre o casamento. Almoço no Bela Luna, amanhã. Vou levar alguns dos convidados para vocês conhecerem. Meu coração disparou de excitação. Finalmente, íamos discutir meu papel. Confirmei imediatamente e passei a noite escolhendo a roupa perfeita. Mal sabia eu que estava me vestindo para uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Bela Luna era um restaurante italiano sofisticado em Center City, Filadélfia. O tipo de lugar com toalhas de mesa brancas e garçons que silenciosamente enchem seu copo de água antes que você perceba que está vazio. Cheguei 15 minutos mais cedo, ajeitando nervosamente minha blusa nova, uma de seda verde escura que, na minha opinião, combinava com meu cabelo recém-feito com luzes e meu rosto mais fino. Avistei Eleanor assim que ela entrou. Era impossível não notá-la, uma visão em um tailleur creme de grife, o cabelo penteado em ondas perfeitas, óculos escuros no topo da cabeça.
Atrás dela, seguiam duas mulheres que pareciam ter saído de uma revista de moda, altas, esbeltas, com aquele estilo chique e natural que parecia ser o uniforme das amigas de Eleanor em Nova York. Josie! Eleanor beijou minhas duas bochechas, um hábito que ela havia adquirido em Nova York e que sempre me deixava constrangida. Você está ótima. Perdeu peso. Antes que eu pudesse responder, ela gesticulou para as acompanhantes. Estas são Vanessa e Olivia, madrinhas extraordinárias. Meninas, esta é minha irmã, Josie. Trocamos gentilezas enquanto nos sentávamos. Vanessa trabalhava com relações públicas para uma marca de luxo. Olivia era instrutora de yoga e tinha clientes famosos que não conseguia identificar devido a acordos de confidencialidade. Ambas me olhavam com uma curiosidade educada, como se eu fosse uma criatura exótica da qual já tinham ouvido falar, mas nunca imaginaram encontrar na natureza. Então, começou Eleanor depois que fizemos o pedido, o planejamento do casamento está a todo vapor. Vanessa está cuidando das questões da imprensa. Já tivemos o interesse de 3 revistas, e Olivia está organizando um retiro de yoga e meditação para os padrinhos na semana anterior. Parece incrível, eu disse, tentando demonstrar entusiasmo. O que posso fazer para ajudar? Eleanor trocou um olhar rápido com as amigas. Na verdade, era sobre isso que eu queria falar com vocês. A festa de casamento já está marcada. Vanessa e Olivia, além da minha colega de quarto da faculdade, Heather, e a irmã do Thomas, Kate. Senti uma sensação fria percorrendo meu peito. Ah, consegui dizer. Eu só presumi, já que sou sua irmã. Eleanor estendeu a mão por cima da mesa e deu um tapinha na minha. Eu sei, querida, e eu te amo, de verdade. Mas esse casamento vai ser muito badalado. Parece incrível, eu disse, tentando demonstrar entusiasmo. O que posso fazer para ajudar? Eleanor trocou um olhar rápido com as amigas. Na verdade, era sobre isso que eu queria falar com vocês. A festa de casamento já está marcada. Vanessa e Olivia, além da minha colega de quarto da faculdade, Heather, e a irmã do Thomas, Kate. Senti uma sensação fria percorrendo meu peito. Ah, consegui dizer. Eu só presumi, já que sou sua irmã. Eleanor estendeu a mão por cima da mesa e deu um tapinha na minha. Eu sei, querida, e eu te amo, de verdade. Mas esse casamento vai ser muito badalado. A família do Thomas conhece todo mundo, e com as revistas cobrindo. Ela parou de falar e continuou com falsa alegria. Mas você ainda terá um lugar especial na cerimônia, na primeira fila com a mamãe e o papai. Não entendo, eu disse, com a voz baixa. É porque não moro em Nova York. Posso ir até você para fazer provas e planejamento, o que você precisar. Eleanor suspirou, trocando outro olhar com as amigas. Vanessa de repente ficou muito interessada no cardápio, enquanto Olivia checava o celular. Olha, Josie, eu te amo, mas o importante é a aparência, disse Eleanor finalmente. Minhas fotos de casamento têm que ser perfeitas. Olhei para ela, sem entender. Os vestidos das madrinhas são da Vera Wang, continuou ela, com a voz quase sussurrando. São tamanho 40 e são tomara que caia. É que você não se sentiria confortável com eles. Perdi peso, protestei fracamente. Posso perder mais antes do casamento. Eleanor balançou a cabeça levemente. Não é só isso. É toda a estética, o cabelo, o estilo, a maquiagem. Todo mundo precisa ter um visual específico. Você é linda do seu jeito, mas não é. Você não é o tipo de garota que merece um casamento de revista de moda. Cada palavra era como um tapa. Fiquei ali, atordoada, com lágrimas nos olhos. Pisquei rapidamente, determinada a não chorar na frente daqueles completos estranhos. E sejamos honestas, continuou Eleanor, aparentemente incapaz de parar agora que tinha começado, você não tem exatamente o senso de moda para esse tipo de evento. Você é uma garota tecnológica. Se sente confortável de jeans e tênis. Não há nada de errado nisso, mas este casamento será alta costura do início ao fim. Eu poderia usar o que você quiser, eu disse, com a voz um pouco embargada. Eu poderia contratar um estilista. Olivia finalmente ergueu os olhos do celular, com uma expressão que misturava pena e desconforto. As madrinhas também vão fazer um ensaio fotográfico boudoir como presente para os padrinhos, acrescentou, como se isso explicasse tudo. Senti meu rosto corar de humilhação. A implicação era clara. Eles não conseguiam me imaginar de lingerie, não conseguiam imaginar ninguém querendo me ver daquele jeito. Preciso ir, eu disse,
pegando minha bolsa. Acabei de lembrar que tenho uma reunião. Josie, não faça isso, protestou Eleanor, mas havia alívio em seus olhos. Você ainda é uma parte importante do casamento. Pode fazer uma leitura durante a cerimônia. Levantei-me, quase derrubando meu copo d'água. Parabéns pelo casamento. Espero que seja perfeito. Saí do restaurante com toda a dignidade que consegui reunir, andei meio quarteirão antes que as lágrimas começassem a rolar e então me escondi em um beco onde pude soluçar sem atrair a atenção dos transeuntes. Liguei para Sarah, mal conseguindo falar em meio às lágrimas. Ela disse que eu não sou bonito o suficiente, contei, engasgada, para as fotos perfeitas do casamento dela. Sarah ficou indignada por mim. Aquela bruxa superficial e superficial. Quem ela pensa que é? Você é a irmã dela, pelo amor de Deus. Depois de me acalmar o suficiente para pegar o trem para casa, liguei para minha mãe. Eu esperava que ela ficasse igualmente indignada, ligasse para Eleanor e exigisse que ela incluísse a própria irmã na festa de casamento. Em vez disso, recebi uma resposta morna. Ah, querida, tenho certeza de que ela não quis dizer isso, disse minha mãe. A Eleanor sempre foi preocupada com a aparência, você sabe disso. E com essas revistas envolvidas, talvez seja melhor assim. Você odeia ser o centro das atenções de qualquer maneira. Ela basicamente me chamou de feia na cara. Mãe, eu disse, com lágrimas nos olhos. Ela disse que eu não ficaria bem nas fotos. Tenho certeza de que saiu errado, insistiu a mãe. Por que você não vem jantar aqui hoje à noite e podemos conversar sobre isso? Mas eu não queria falar sobre isso. Não queria ouvir mais desculpas para a crueldade de Eleanor. Fui para casa, pedi pizza apesar da dieta e passei a noite alternando entre chorar e ficar furiosa. Nos dias seguintes, enviei várias mensagens para Eleanor, tentando expressar o quanto estava magoado sem atacá-la. Ela respondeu com mensagens defensivas que deixavam claro que se via como vítima da minha sensibilidade. Você está fazendo tudo isso acontecer quando é o meu casamento, ela me mandou. Se você realmente me amasse, entenderia e apoiaria minha visão. Por fim, ela parou de responder completamente. Quando tentei ligar, descobri que ela tinha bloqueado meu número. Minha própria irmã me excluiu da vida dela porque eu não era esteticamente agradável o suficiente para o álbum de casamento dela. Foi a rejeição mais profunda que já experimentei, mais dolorosa do que qualquer término de relacionamento, qualquer perda de emprego, qualquer amizade que tivesse acabado. Era minha carne e osso me dizendo que eu não era bom o suficiente para estar ao lado dela no dia mais importante da sua vida, não por causa de algo que eu tivesse feito, mas simplesmente por causa da minha aparência. Pela primeira vez na vida, comecei a me perguntar se o problema não era minha aparência, mas os valores superficiais de Eleanor e minha própria disposição em aceitar o tratamento dela. Talvez fosse hora de parar de tentar me encaixar no mundo de Eleanor e começar a criar o meu próprio. Naquela noite, fiz algo que raramente me permitia fazer. Abri uma garrafa de um vinho tinto caro, um Cabernet Sauvignon que eu estava guardando para uma ocasião especial, e bebi sozinho no meu apartamento. Enquanto o álcool aquecia meu sangue e relaxava meus pensamentos, naveguei pelo Instagram de Eleanor, torturando-me com imagens de sua vida perfeita, seus amigos perfeitos, seu noivo perfeito. Então, quase sem tomar uma decisão consciente, mudei para uma conta de viagem que eu acompanhava. Imagens deslumbrantes de águas azul turquesa, terraços de arroz verdejantes e templos antigos preencheram minha tela. Bali, um lugar que eu sempre sonhei em visitar, mas adiei porque sempre havia algo mais prático para economizar. Foi a rejeição mais profunda que já experimentei, mais dolorosa do que qualquer término de relacionamento, qualquer perda de emprego, qualquer amizade que tivesse acabado. Era minha carne e osso me dizendo que eu não era bom o suficiente para estar ao lado dela no dia mais importante da sua vida, não por causa de algo que eu tivesse feito, mas simplesmente por causa da minha aparência. Pela primeira vez na vida, comecei a me perguntar se o problema não era minha aparência, mas os valores superficiais de Eleanor e minha própria disposição em aceitar o tratamento dela. Talvez fosse hora de parar de tentar me encaixar no mundo de Eleanor e começar a criar o meu próprio. Naquela noite, fiz algo que raramente me permitia fazer. Abri uma garrafa de um vinho tinto caro, um Cabernet Sauvignon que eu estava guardando para uma ocasião especial, e bebi sozinho no meu apartamento. Enquanto o álcool aquecia meu sangue e relaxava meus pensamentos, naveguei pelo Instagram de Eleanor, torturando-me com imagens de sua vida perfeita, seus amigos perfeitos, seu noivo perfeito. Então, quase sem tomar uma decisão consciente, mudei para uma conta de viagem que eu acompanhava.
Imagens deslumbrantes de águas azul turquesa, terraços de arroz verdejantes e templos antigos preencheram minha tela. Bali, um lugar que eu sempre sonhei em visitar, mas adiei porque sempre havia algo mais prático para economizar. Pensei no relógio Cartier vintage guardado na minha poupança. $6.000 que eu havia reservado como presente de casamento para Eleanor. $6.000 que agora seriam destinados a quê? Um presente que ela criticaria? Um casamento ao qual eu compareceria como convidada de segunda classe, sentada com parentes distantes e acompanhantes de colegas. A terceira taça de vinho facilitou a decisão. Abri meu laptop e comecei a pesquisar voos para Bali. Os números faziam sentido na minha mente viciada em vinho. Passagem aérea de ida e volta, 3 semanas de hospedagem, comida, atividades e até dinheiro para compras. Tudo coberto pelo que eu havia economizado para o presente da Eleanor. Quando adormeci naquela noite, eu já tinha um voo reservado, partindo na véspera do casamento de Eleanor. Foi uma experiência ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante, como pular de um penhasco em águas desconhecidas. Acordei na manhã seguinte com uma leve dor de cabeça e um arrependimento momentâneo. Será que eu tinha mesmo gasto tanto dinheiro por impulso? Mas, enquanto eu lia os e-mails de confirmação, olhava para o pequeno hotel boutique em Ubud que eu havia reservado para a primeira semana e para o bangalô à beira-mar para a segunda, algo se instalou no meu peito. Parecia a hora certa. Pela primeira vez, eu estava escolhendo a mim mesma. Contar aos meus pais foi o próximo obstáculo. Dirigi até a casa deles para o jantar de domingo, esperei até estarmos tomando café na sala e anunciei meus planos. Você vai para onde? Perguntou meu pai, claramente confuso. Para Bali, repeti. Durante o casamento da Eleanor, eu faria um discurso tocante de madrinha que faria todos chorarem. Thomas se tornaria meu amigo e aliado na família. Eleanor e eu reconstruiríamos a proximidade que havíamos perdido. De vez em quando, eu mandava mensagens para Eleanor perguntando sobre os planos do casamento e meu papel neles. Suas respostas eram sempre breves e vagas. Ainda estou resolvendo os detalhes ou tanta coisa para planejar. Conversamos em breve. Eu atribuía sua evasividade ao estresse de planejar um evento tão elaborado e, ao mesmo tempo, manter seu trabalho exigente. Minha amiga Sarah, sempre realista, expressou preocupação durante o almoço. Ela já te convidou para ser madrinha? Questionou, mexendo seu chá gelado. Porque é meio estranho que ela não tenha te dado nenhuma responsabilidade específica. Ela está simplesmente sobrecarregada, defendia Eleanor. Além disso, sou a única irmã dela. Claro, estarei na festa de casamento. Sarah pareceu cética, mas mudou de assunto. Em retrospecto, eu deveria ter ouvido as preocupações dela. Deveria ter me preparado para o que estava por vir. Mas eu estava muito preso minha fantasia de reconciliação, desesperado demais para acreditar que Eleanor ainda me via como uma parte importante da vida dela. À medida que os meses passavam e a data do casamento se aproximava, minha ansiedade aumentava proporcionalmente ao silêncio de Eleanor. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça nos preparativos para a viagem. Pesquisei sobre a cultura e os costumes balineses, comprei roupas adequadas ao clima tropical, tomei as vacinas necessárias e solicitei um plano de dados internacional para o meu celular. No trabalho, organizei uma folga, prometendo verificar e-mails ocasionalmente, mas deixando claro que se tratava de férias de verdade, não de uma situação de trabalho remoto. Meu chefe, que havia notado meu desânimo nos últimos meses, me apoiou surpreendentemente. Você nunca tira folga, Josie. Você merece. Um colega, Derek, ouviu meus planos e passou na minha mesa no dia seguinte. Passei um mês em Bali no ano passado, disse ele. A melhor experiência da minha vida. Olha, deixe os resorts de lado. Hóspede-se em casas de família com famílias locais. É aí que a verdadeira mágica acontece. Ele me deu uma lista de recomendações, lugares para comer fora dos roteiros tradicionais, templos para visitar, as melhores praias para nadar em vez de surfar. Seu entusiasmo era contagiante. Pela primeira vez desde o almoço desastroso com Eleanor, senti uma empolgação genuína. Uma semana antes da minha partida, escrevi uma carta para Eleanor, não um e-mail ou uma mensagem de texto, mas uma carta escrita à mão em um papel de carta bonito. Querida Eleanor, escrevi, quero que saiba que não irei ao seu casamento. Esta não é uma decisão que tomo de ânimo leve ou por despeito. Você deixou claro que minha presença prejudicaria seu dia perfeito, e a última coisa que quero é deixá-la desconfortável em uma ocasião tão importante. Decidi usar o dinheiro que economizei para o seu presente de casamento para uma viagem a Bali. Pensarei em você no dia do seu casamento e lhe desejarei toda a felicidade do mundo com Thomas. Talvez um dia possamos voltar a ser as irmãs que já fomos.
Até lá, preciso me concentrar em construir uma vida na qual me sinta valorizada por quem sou, e não julgada pela minha aparência. Com amor, Josi. Enviei a carta, sem esperar resposta, e continuei com meus preparativos. Na noite anterior à minha partida, arrumei minha mala com cuidado, roupas leves, sandálias confortáveis, protetor solar e um maiô novo que eu havia comprado apesar das inseguranças persistentes sobre meu corpo. Quando meu avião decolou na manhã seguinte, exatamente um dia antes de Eleanor caminhar até o altar com seu vestido de grife, cercada por suas madrinhas tamanho 40, senti uma estranha mistura de emoções. Havia tristeza, é claro, pela ruptura em nosso relacionamento. Havia raiva, ainda latente sob a superfície. Mas, o mais surpreendente, havia alívio, uma leveza que eu não sentia há anos. Por 24 horas, eu estaria em algum lugar sobre o Oceano Pacífico, inalcançável, suspenso entre minha antiga vida e o que quer que me esperasse do outro lado do mundo. Olhando para ela mais tarde, fiquei impressionado com a imagem de mim mesmo, com os olhos arregalados de surpresa, mas também sorrindo, o cabelo desgrenhado por causa da umidade, o rosto já levemente queimado de sol. Eu parecia feliz. Parecia vivo. Naquela noite, assisti a uma apresentação de dança tradicional Legon no Palácio de Ubud. Sentada em uma cadeira de plástico entre outros turistas, observei jovens mulheres em trajes elaborados executarem movimentos precisos e graciosos com as mãos e os olhos, contando histórias antigas através da dança. A música gamelão, com sua percussão metálica, parecia vibrar através dos meus ossos. De volta à casa de família, finalmente verifiquei meu celular. Dezenas de mensagens dos meus pais, da Sara e até de parentes distantes que aparentemente tinham ouvido falar da minha ausência no casamento. Nada da Eleanor. Enviei uma mensagem rápida para os meus pais, confirmando que havia chegado em segurança, e desliguei o celular novamente. Seja qual for o drama que estivesse acontecendo no casamento da Eleanor, eu não podia fazer nada dali. Pela primeira vez, não era minha responsabilidade apaziguar as coisas ou me desculpar. Na manhã seguinte, Vaia me apresentou a sobrinha dela, Kadek, uma professora de yoga que dava aulas no terraço da casa de família. Você se junta, insistiu Vaia. Bom para o corpo, bom para o espírito. Embora eu nunca tivesse praticado yoga antes, concordei e me juntei a outros 3 turistas para uma sessão ao nascer do sol. Kadek foi paciente e encorajadora, ajudando-me a ajustar minhas poses estranhas sem julgamento. Corpo não é para ser visto, ela me disse quando me desculpei pela minha falta de flexibilidade. Corpo é para ser vivido. Essas palavras ficaram comigo enquanto eu tomava banho depois. Meu corpo era para ser vivido, não para ser julgado em fotos de casamento. A cada dia em Bali, eu me sentia mais confortável comigo mesma. O calor e a umidade tornavam impraticável usar maquiagem ou arrumar o cabelo, então parei de tentar. Andava por todos os lugares, comia comida local deliciosa sem contar calorias e dormia profundamente todas as noites, embalada pelo som das lagartixas e pela música distante do gamelão. No meu 5º dia, inscrevi-me numa aula de culinária onde aprendi a fazer satélite e peixe enrolado em folha de bananeira. A instrutora, uma mulher alegre chamada Putu, elogiou minha técnica de corte. Você tem boas mãos, disse ela. Fortes, mas gentis. Foi um elogio tão simples, mas que me fez chorar. Quando foi a última vez que alguém elogiou algo em mim que não tinha nada a ver com a minha aparência? Na segunda semana, mudei-me para um pequeno bangalô em Amid, na costa leste de Bali. A praia de areia preta e as águas cristalinas eram famosas por excelentes opções de mergulho com snorkel e com cilindro. Embora eu nunca tivesse feito nenhum dos dois, inscrevi-me para uma aula introdutória de mergulho. Meu instrutor, Meide, foi paciente enquanto eu entrava em pânico na minha primeira tentativa de respirar debaixo d'água. Confie no equipamento. Confie em si mesmo, disse ele calmamente. O oceano acolhe a todos. Na minha 3ª tentativa, algo fez sentido. Parei de lutar contra a estranha sensação e me rendi a ela. De repente, eu estava flutuando sem esforço entre formações de corais e peixes coloridos. Uma tartaruga marinha passou planando, me observando com olhos ancestrais que não me julgavam. Naquele momento, 6 metros abaixo da superfície, senti uma liberdade que nunca havia experimentado antes. Voltei à superfície transformado. Quero me certificar, disse a Meide. Quero mergulhar de novo. A semana seguinte foi dedicada a concluir minha certificação de mergulhador em águas abertas. A cada dia, eu me sentia mais confiante debaixo d'água, mais à vontade neste mundo sem gravidade, onde meu corpo era simplesmente um veículo para exploração, em vez de algo a ser criticado. Meide tirou fotos minhas mergulhando, capturando momentos de pura alegria enquanto eu descobria moreias, peixes palhaço e vibrantes jardins de corais.
Na minha última semana, juntei-me a um pequeno grupo que escalava o Monte Batur, um vulcão ativo, para assistir ao nascer do sol. Saímos às 2 horas da manhã, subindo com lanterna por trilhas íngremes e rochosas. Foi a coisa mais desafiadora fisicamente que eu já tinha feito. Várias vezes, pensei em voltar, com as pernas ardendo e os pulmões se esforçando no ar rarefeito. Quase lá, encorajou nosso guia. Só mais um pouquinho. O sol te espera. Quando chegamos ao cume, o céu estava começando a clarear. Bebíamos chá quente em garrafas térmicas enquanto esperávamos pelo evento principal. Quando o sol surgiu no horizonte, pintando o céu em tons de dourado e rosa, iluminando o lago abaixo e o distante Monte Agung, senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu havia escalado um vulcão. Eu, Josie, que Eleanor achava que não era digna de ser vista em suas fotos de casamento. Uma mulher do nosso grupo, Lisa, da Austrália, notou minhas lágrimas e sentou-se ao meu lado. Bem comovente, não é? Disse ela, me oferecendo um lenço de papel. Lisa tinha mais ou menos a minha idade, com um corpo plus size que exibia com confiança em roupas esportivas coloridas. Começamos a conversar e não paramos mais. Ela também estava viajando sozinha, após um divórcio doloroso. Meu ex-marido me disse que eu estava gorda demais para amar, disse ela, com naturalidade. Então, decidi me mostrar todo o amor que ele não conseguia. Passamos o resto do dia juntos, relaxando em fontes termais para aliviar os músculos doloridos e depois almoçando em um varum local. Lisa já estava em Bali há um mês e ainda tinha mais um pela frente. Este lugar cura você, disse ela. Não de uma forma espiritual esotérica, embora haja muito disso se você quiser. Ele cura você mostrando uma maneira diferente de existir no mundo. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Em Bali, eu não estava constantemente me comparando com os outros ou sendo comparada. Os balineses tinham padrões de beleza completamente diferentes, e a maioria dos turistas estava ocupada demais explorando a ilha para se preocupar com a aparência. Lisa e eu combinamos de nos encontrar no dia seguinte em Tirtempu, um templo aquático onde os balineses realizam rituais de purificação. Juntamo-nos aos moradores locais nas piscinas sagradas, com a água fresca fluindo de antigas bicas de pedra, lavando, o quê? Pecado? Energias ruins. Para mim, foi como lavar anos de dúvidas e críticas. Faça um pedido, faça uma oração, instruiu-me uma idosa balinesa enquanto eu me preparava para mergulhar no último jato. Fechei os olhos e rezei, não a uma divindade específica, mas a algo maior do que eu, para que nunca mais deixasse que alguém me fizesse sentir indigna por causa da minha aparência. À medida que meu tempo em Bali chegava ao fim, percebi o quanto eu havia mudado, tanto externa quanto internamente. Minha pele estava profundamente bronzeada, meu cabelo clareado pelo sol e pela água salgada. As caminhadas, natação e trilhas diárias haviam tonificado meus músculos. Mas, mais importante, eu me portava de forma diferente. Percorri dezenas de comentários semelhantes, sentindo uma mistura de prazer e desconforto com a atenção. Era bom ser notado, ser apreciado, mas estranho que tirassem fotos minhas de biquíni mergulhando ou escalando um vulcão para gerar tanto entusiasmo. Meu telefone tocou. Era a Sarah. Atendi imediatamente. Olha só você, mulher misteriosa internacional, exclamou ela. Preciso de todos os detalhes sobre aquela instrutora de mergulho linda no fundo da sua foto do Recife de Coral. Eu ri. Maid tem 50 anos, 3 filhos e um neto a caminho. Bem, você está incrível. Sério, Josie, não é só o bronzeado ou algo assim. Você parece livre. Sinto-me livre, admiti. Então, como foi o casamento? Eu tinha evitado perguntar sobre isso em nossas breves trocas de mensagens durante a viagem. Sarah hesitou. Na verdade, é por isso que estou ligando. Você deveria saber que as coisas ficaram um pouco dramáticas depois que você foi embora. Segundo Sarah, Eleanor descobriu minha ausência na manhã do casamento, quando minha mãe finalmente admitiu que eu não iria. Ela aparentemente teve o que Sarah descreveu como uma birra de noivazila de categoria 5, acusando-me de tentar arruinar deliberadamente o seu dia especial. A cerimônia ocorreu conforme planejado, aparentemente perfeita, exatamente como Eleanor queria. Mas havia tensão durante todo o processo. E agora suas fotos estão por toda parte, e você está linda e feliz, e ela está furiosa, concluiu Sarah. Ela acha que você programou isso especificamente para roubar a atenção das fotos do casamento dela, que foram divulgadas em algum blog ontem. Suspirei. Não era minha intenção. Só queria compartilhar minha experiência. Eu sei disso, mas esteja preparado porque acho que ela vai atacar você com força. Sarah tinha razão.
Assim que cheguei em casa e me conectei ao Wi-Fi, meu celular explodiu com mensagens da Eleanor, uma torrente de raiva que vinha crescendo há 3 semanas. Como ousa faltar ao meu casamento para tirar férias, dizia a primeira, com a data e hora marcadas no dia seguinte à cerimônia. Mamãe está arrasada. Papai está furioso. Que jeito de fazer do meu casamento algo sobre você. Eu sempre soube que você tinha ciúmes de mim, mas isso é um novo nível, até para você. As mensagens continuaram, ficando cada vez mais hostis à medida que os dias passavam sem minha resposta. Então, esta manhã, uma nova enxurrada de mensagens foi desencadeada pelas minhas fotos. Ah, então agora você resolve se importar com a sua aparência? Não poderia ter feito isso no meu casamento. Todo mundo pode ver o que você está fazendo, postando essas fotos para chamar atenção bem na hora em que minhas fotos profissionais do casamento saem. Patético! Você acha que um bronzeado e algumas fotos com filtro te tornam modelo? Agora é ridículo. A crítica continuou em várias plataformas. Eleanor aparentemente até alistou suas madrinhas na campanha, enquanto recebi mensagens igualmente desagradáveis de Vanessa e Olivia, me acusando de ser uma irmã tóxica e ciumenta em busca de atenção. Larguei o celular, com as mãos tremendo. Mesmo agora, Eleanor tentava me fazer sentir pequena, tentando diminuir minha alegria. Mas algo havia mudado em mim. Em vez da dor esmagadora que eu sentiria antes, experimentei uma estranha sensação de distanciamento. A opinião de Eleanor sobre mim não definia mais meu valor. Eu ainda estava processando tudo quando minha mãe ligou. Atendi com cautela. Josi, você está em casa, segura? Sua voz era hesitante. Sim, mãe. Acabei de chegar. Ótimo, ótimo. Uma pausa. Vi suas fotos. Você parece feliz. Estou feliz, eu disse simplesmente. O casamento foi lindo, ela continuou, como se fosse obrigada a me contar. Tudo o que Eleanor queria. Clima perfeito, flores perfeitas. O fotógrafo disse que eles foram a festa de casamento mais fotogênica com a qual ele já trabalhou. Esperei, sentindo que ela queria dizer mais alguma coisa. Mas ela chorou no banheiro por 1 hora quando descobriu que você não viria, mamãe finalmente admitiu. Lágrimas nada bonitas, também. Choro de verdade, feio. Disse que era para ser perfeito, e você estragou tudo por não estar lá. Senti uma pontada de algo, culpa, satisfação. Era complicado. Sinto muito que ela tenha ficado chateada, disse eu, cautelosamente. Mas tomei a decisão certa. Talvez, suspirou a mãe. Gostaria que as coisas fossem diferentes entre vocês, meninas. Depois de desligar, fiquei surpresa ao ver uma mensagem de Thomas, o novo marido de Eleanor. Tínhamos trocado números de telefone quando eles visitaram a Filadélfia no ano passado, mas nunca havíamos trocado mensagens. Josi, vi suas fotos de Bali. Você parece feliz, e é isso que importa. Aliás, achei que a Eleanor estava errada em te excluir da festa de casamento. Tentei contar a ela, mas ela estava, bem, você sabe como ela fica quando tem uma visão. Espero que ainda possamos ser amigas. Esta família precisa de um pouco de sanidade. A mensagem dele me fez chorar inesperadamente. Foi uma pequena validação, mas significou algo. Ele tinha visto a situação com clareza. Outra surpresa veio mais tarde naquela noite. Um telefonema da tia Patrícia, irmã mais velha da minha mãe, que sempre fora próxima da Eleanor. Eu vi o que aconteceu no casamento, disse ela sem rodeios. E vi suas fotos de Bali. Que bom, Josi. Você não está bravo porque perdi o casamento? Perguntei, surpreso. Eleanor foi o centro das atenções a vida toda, disse tia Patrícia sem rodeios. Não teria sido um grande problema para ela dividir os holofotes com a irmã por um dia. O que ela fez foi cruel, e seus pais deveriam tê-la chamado a atenção em vez de pressionar você a simplesmente concordar. Depois de um dia inteiro atendendo ligações e mensagens, desliguei o celular e tomei um longo banho, tentando processar tudo. Eu esperava a raiva da Eleanor, mas não a onda de apoio dos outros. Parecia que, ao me defender, eu tinha dado às pessoas uma nova maneira de me ver, não como a irmã tímida da Eleanor, mas como uma pessoa com limites e respeito próprio. Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, colegas passaram pela minha mesa para perguntar sobre Bali. Eleanor foi o centro das atenções a vida toda, disse tia Patrícia sem rodeios. Não teria sido um grande problema para ela dividir os holofotes com a irmã por um dia. O que ela fez foi cruel, e seus pais deveriam tê-la chamado a atenção em vez de pressionar você a simplesmente concordar.
Depois de um dia inteiro atendendo ligações e mensagens, desliguei o celular e tomei um longo banho, tentando processar tudo. Eu esperava a raiva da Eleanor, mas não a onda de apoio dos outros. Parecia que, ao me defender, eu tinha dado às pessoas uma nova maneira de me ver, não como a irmã tímida da Eleanor, mas como uma pessoa com limites e respeito próprio. Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, colegas passaram pela minha mesa para perguntar sobre Bali. Pessoas que mal falavam comigo de repente queriam dicas de mergulho ou recomendações de restaurantes. Me vi me abrindo, compartilhando histórias sobre aulas de culinária e caminhadas em vulcões com genuíno entusiasmo. Nos 3 dias seguintes da minha primeira semana de volta, mantive silêncio total com Eleanor. Li as mensagens dela, mas não respondi, concentrando-me em me readaptar ao trabalho e desfazer as malas do meu apartamento. Mas as mensagens dela continuavam chegando, oscilando entre raiva e vitimismo ferido, acusando-me de tudo, desde ciúmes até instabilidade mental. Na sexta-feira à noite, conheci Lisa, minha amiga australiana de Bali, que estava de passagem pela Filadélfia em sua viagem. Enquanto tomávamos uns drinks em um bar local, mostrei a ela as mensagens da Eleanor. Narcisista clássico, disse Lisa, balançando a cabeça. Meu ex era igual. Tudo girava em torno dele, e se você não desempenhasse o seu papel na história dele, você o estaria atacando de alguma forma. Não acho que Eleanor seja narcisista, eu disse, sentindo-me estranhamente protetora apesar de tudo. Ela sempre foi a bonita, a especial. Todo mundo sempre a tratou assim, inclusive eu. E agora você não está mais jogando esse jogo, observou Lisa. Isso é ameaçador para ela. Mas sabe de uma coisa? Isso é problema dela, não seu. Na minha última noite em Bali, compartilhei minha história com o grupo na praia, incluindo o doloroso almoço em que Eleanor me excluiu de sua festa de casamento por causa da minha aparência. Uma balinesa mais velha, avó de um dos instrutores de mergulho locais, ouviu em silêncio até eu terminar. Na minha cultura, temos um ditado, ela me disse em um inglês cuidadoso. Perdoe, mas amarre seu camelo. Isso significa deixar a raiva de lado, mas não se esqueça da lição. Enquanto eu estava sentada com Lisa, essas palavras voltaram à minha mente. Eu estava pronta para perdoar Eleanor, para liberar a mágoa e o ressentimento acumulados ao longo de anos de críticas sutis e não tão sutis, mas não esqueceria a lição. Eu merecia ser valorizada por quem eu era, não por como eu aparecia nas fotos de alguém. Peguei meu celular e comecei a redigir uma resposta à última mensagem de Eleanor. Era hora de quebrar o silêncio, mas nos meus termos. Ao entrar no escritório na segunda-feira de manhã, notei algo diferente. As pessoas me olhavam diretamente, me cumprimentavam pelo nome, sorriam genuinamente. Seria o bronzeado, a nova confiança na minha postura, ou eu simplesmente me tornará visível ao finalmente me defender? Derek parou na minha mesa com café. O viajante do mundo que voltou. Como está o jet lag? Administrativo, respondi, aceitando o café com gratidão. Obrigada por todas as suas recomendações de Bali. Elas realmente tornaram a viagem especial. Dá para ver, disse ele. Você parece diferente. Bem diferente. Ao longo do dia, interações semelhantes ocorreram. O gerente de projeto intimidador, que nunca se lembrava do meu nome, parou para conversar sobre café balinês. A elegante diretora de marketing elogiou meu novo vestido de verão, uma combinação simples de algodão que comprei em uma boutique em Ubud. Percebi que me expressava mais nas reuniões, compartilhando ideias que antes guardaria para mim. Naquela noite, meus pais me convidaram para jantar. Cheguei à casa deles apreensiva, sem saber onde nos encontraríamos depois do drama do casamento. Para minha surpresa, os dois me abraçaram forte na porta. Você está maravilhosa, disse meu pai rispidamente. Essa viagem fez bem para você. Enquanto comíamos o assado da mamãe, meu prato favorito da infância, perguntei cautelosamente sobre Eleanor. Ela e Thomas ainda estão nas Maldivas em lua de mel, disse mamãe. Eles voltam na semana que vem. E depois? Perguntei. Nunca mais vamos falar sobre o que aconteceu. Meus pais trocaram olhares. Devemos um pedido de desculpas a você, disse papai, largando o garfo. Devíamos ter te defendido quando Eleanor te excluiu da festa de casamento. Isso não foi certo. Ficamos tão envolvidos na visão de Eleanor de um casamento perfeito, acrescentou a mãe, que esquecemos do que os casamentos deveriam ser. Família, amor, aceitação. Suas palavras soltaram algo apertado no meu peito. Obrigada por dizer isso. Significa muito para mim. Estamos orgulhosos de você, continuou papai.
Não apenas pelo seu trabalho ou pelas suas realizações, mas por se tornar uma mulher que reconhece o seu próprio valor. Depois do jantar, mostrei a eles mais fotos da minha viagem, contando histórias sobre mergulhos com tartarugas marinhas e sobre aprender a fazer saté do zero. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente vista pelos meus pais, não como a irmã menos espetacular de Eleanor, mas como Josie, uma mulher com suas próprias aventuras, seus próprios pontos fortes, seu próprio caminho. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Eleanor. Voltei. Precisamos conversar. Café amanhã. Sugere um local neutro, um café tranquilo a meio caminho entre o meu apartamento e o condomínio de luxo que ela e Thomas tinham comprado. Quando cheguei, Eleanor já estava lá, impecável como sempre, com óculos escuros de grife e uma blusa de seda. Mas havia algo diferente, uma tensão nos ombros, uma tensão ao redor da boca. Ela não se levantou para me abraçar quando me aproximei. Você parece diferente, ela disse quando me sentei em frente a ela. Bali fará isso com você, respondi simplesmente. Por um momento. Ficamos em um silêncio constrangedor, com o peso da nossa última interação e 3 semanas de mensagens sem resposta pairando entre nós. Por que você fez isso? Ela finalmente perguntou, com a voz carregada de raiva e genuína perplexidade. Por que você faltou ao meu casamento para tirar férias? Você me odeia tanto assim? Eu não te odeio nem um pouco, Eleanor, eu disse baixinho. Mas você me magoou profundamente quando disse que eu não era bonita o suficiente para estar na sua festa de casamento, que minha aparência de alguma forma arruinaria suas fotos perfeitas. Eu nunca disse que você não era bonita, protestou ela. Eu disse que você não se sentiria confortável com os vestidos, que toda aquela estética não combinaria com o seu estilo. Você disse, e eu cito, é sobre o visual, Josie. Como se eu fosse uma monstruosidade que pudesse arruinar sua marca visual. Enquanto nos preparávamos para sair, Eleanor perguntou hesitante. Posso ver mais fotos suas de Bali? As reais, não apenas os destaques do Instagram. Sentamos lado a lado em um banco do lado de fora do café, mexendo no meu celular. Mostrei a ela a floresta dos macacos, os terraços de arroz, os templos. Mostrei minhas fotos de certificação de mergulho, minhas criações da aula de culinária, meu rosto queimado de sol depois da caminhada no vulcão. Você realmente fez tudo isso sozinho? Ela perguntou, com um tom de admiração na voz. Não fiquei sozinha por muito tempo, expliquei. Quando você está aberta a novas experiências, você conhece pessoas incríveis. Despedimo-nos com um abraço um tanto desajeitado, prometendo jantar em breve com Thomas. Não foi uma reconciliação de conto de fadas, mas foi um começo. Nos meses seguintes, minha vida continuou a se transformar de maneiras sutis, mas significativas. Criei um grupo de apoio online semanal para mulheres com problemas de imagem corporal, compartilhando a sabedoria que adquiri em Bali. Comecei a economizar para minha próxima viagem, desta vez, ao Peru, para percorrer a trilha Inca. Cheguei a sair com outras pessoas, encarando os relacionamentos com uma nova confiança que atraiu um tipo diferente de parceiro. Eleanor e eu estabelecemos uma nova e frágil conexão. Não nos tornamos melhores amigas da noite para o dia, e às vezes velhos padrões ressurgiam, mas ambas estávamos tentando, ambas crescendo, ambas aprendendo a nos ver como pessoas completas, em vez dos papéis que havíamos desempenhado por tanto tempo. 6 meses depois de Bali, recebi um pequeno pacote pelo correio. Dentro havia um pingente vintage de prata balinesa e um bilhete da Eleanor. Vi isso e pensei em você. Não porque te faria parecer melhor, mas porque me lembrou da sua força. Com carinho, eu. Foi um pequeno gesto, mas representou algo profundo, um reconhecimento de que a beleza vem em muitas formas, e que a mais valiosa não é capturada em fotos de casamento ou postagens no Instagram, mas na autenticidade com que vivemos nossas vidas. A maior lição que aprendi ao ser excluída do casamento de Eleanor não foi sobre irmandade ou sobre me defender, embora essas fossem importantes. Foi sobre a liberdade que vem quando você para de viver à sombra das expectativas dos outros e se aprofunda totalmente na sua própria luz. Então, se você está assistindo a isso e se sente invisível, desvalorizado ou julgado pela sua aparência e não por quem você é, lembre-se, seu valor não é determinado pela estética de ninguém. Sua vida não é um papel coadjuvante na imagem perfeita de outra pessoa. Você é o personagem principal da sua própria história, e é você quem decide qual será essa história. Você já teve que escolher entre agradar a família e respeitar a si mesmo? O que você escolheu e como isso mudou você? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para mais conversas reais sobre família, autoestima e encontrar seu próprio caminho. Obrigado por ouvir minha jornada e lembre-se, você é digno de ocupar espaço neste mundo exatamente como você é.